Olá, analisaremos por que há uma diferença notória entre o momento de inércia, a sua expressão para um disco sólido, e para um aro, cujo raio é equivalente ao raio do disco e cuja massa é equivalente à massa do disco. Porque, quando ambos girarem em relação aos seus centros de massa, os momentos de inércia expressam-se tão diferentes, nesse caso diferentes, associado ao disco, o meio da sua massa vezes o raio ao quadrado, e para esse aro, o anel, a massa vezes o raio ao quadrado. Mas de onde surge essa diferença? Por que teria que ser a metade? Para responder essa pergunta e sem o uso de integrações, vamos analisar o próprio disco como se estivesse composto com uma sequência de aros, ou de anéis, a uma distância ou de aros de raio R, R3/4, R meios e R1/4. De tal maneira que ambos estão presos entre si, ou todos os aros estão presos entre si, e poderiam girar em conjunto, equivalente a um disco sólido. Mas não é um disco sólido, é um conjunto de 4 aros, cujas massas serão proporcionais ao seu comprimento. Mas se a massa distribui-se uniformemente em todo o seu comprimento, poderá definir-se a densidade linear de massa, sendo uma letra bem característica, mas poderia ser outra, lambda, para caracterizar a massa completa do disco, que nesse caso discretizado a 4 aros, a massa completa em todo o seu comprimento, o comprimento dos 4 aros, sendo 2π vezes o raio maior, 2π equivalente ao raio 3/4, ou seja, seu comprimento, o comprimento do raio do rosa e o comprimento do lilá. Mas somando essas informações, teria-se esse fracionário particular. Por quê? Porque 3/4 mais 1/4 seria a unidade. A unidade mais o raio seria 2 vezes o raio. E 2 vezes o raio mais o meio seria 2,5 ou 5 meios. 5 meios e, portanto, a densidade linear de massa, poderíamos resumi-la, nesse caso particular, a 4 raios, como sendo essa constante que caracterizaria esses 4 anéis. Esses 4 anéis, mais os seus momentos de inércia do anel, é muito fácil, é a massa vezes o raio ao quadrado, a massa do azul vezes o seu raio ao quadrado e assim por diante para os outros raios. Ou seja, que seria a soma dos momentos de inércia de cada um dos anéis de massas diferentes. Para o caso do anel verde, teria-se a densidade linear de massa vezes 2πr, que equivale ao seu comprimento, portanto, esse termo representa a sua massa, vezes o raio ao quadrado, mas o raio ao quadrado com o raio à primeira potência tornaria o raio ao cubo, mais a contribuição para o anel azul, que tem um raio diferente, mais a contribuição do anel rosa, que tem um raio diferente, e por último, o menor de todos, com menos massa, mas tem também um raio diferente. Se somássemos todos os 4 termos, veríamos que em comum poderíamos deixar em evidência a densidade linear de massa, assim como o raio ao cubo e 2π. Tendo esse fator presente para todos os 4 termos, portanto, diria-se para o primeiro está presente uma vez, para o segundo está presente 3/4 ao cubo, 27/64. Para o terceiro, 1/8, e para o quarto, 1/64. Ou seja, que a soma desses 4 fracionários implicaria um pouco de trabalho, mas ao final chegaria a ser um fracionário equivalente, essa soma. Esse fracionário equivalente vezes 2 poderá ser expresso como 25/8 de π. Mas esse resultado muito bonito. Não tem sentido com a pergunta inicial, pois seria o meio da massa vezes o raio ao quadrado, o momento de inércia para o disco, enquanto o aro é basicamente a massa distribuída ao raio à segunda potência. Mas aqui sai o raio à terceira potência. Para expressar e interpretar melhor o resultado obtido, o próximo passo será substituir a densidade linear de massa, sabendo que é uma constante e que depende do raio do disco discretizado mediante 4 discos, teria-se a simplificação de π e do raio com raio à segunda potência, reduzindo essa terceira potência. Ao final, 5 e 25 simplificam-se a ser 5/8. Não resultou o meio da massa vezes o raio ao quadrado dessa discretização não tão bonita de um disco uniformemente
com massa uniformemente distribuída em toda a sua superfície. Mas 5/8 está próximo de 1/2. Não é 1, mas é bem menor que 1. Nesse caso, seria 0,625. Aqui entraria uma pergunta importante. Se o aro, que toda a sua massa está distribuída nessa distância r, mas nesse caso particular, esse raio verde não tem toda a massa do disco, tem uma fração de massa proporcional a essa distância, tem mais comprimento, mas não é o 100% da massa do disco, representaria o 40%. O aro azul representaria o 30%, o rosa o 20%, e por último, o menor de todos, 10% para esse caso particular. Isso implicaria fisicamente que quanto mais massa haja próxima ao eixo de rotação, que nesse caso é o seu centro de massa perpendicular a essa figura, menor será o seu momento de inércia, mudando de 1 até o caso extremo de 1/2, se discretiza-se muito fina esse disco a ser um conjunto gigante de aros bem grudados entre si. E, portanto, já teríamos a maneira de poder entender um pouquinho mais por que essa diferença do fator 1 ao fator 1/2.